Justino, este espetáculo é denominado O Regresso do Rei, o Regresso do Rei da música guineense. Por que deste título, ou o que é que este título simboliza para ti? Em paz nasci, em paz vive, em tempos de guerra. Muito obrigado, antes de tudo, né, por essa oportunidade da gente poder mandar umas frases para as pessoas. Olha, esse título para mim significa um reconhecimento das pessoas, né? Um reconhecimento em mim de tudo aquilo que eu tenho vindo a fazer a esta parte. E para mim é um motivo de grande satisfação saber que as pessoas pensaram nesse título para me homenagearem, né? Para mim é um orgulho total. Falando do teu espetáculo, o que é que este espetáculo representa para ti? Tu já tens 40 e tal anos de carreira, já viajaste o mundo todo, É verdade. mas cada palco ou cada concerto é uma coisa nova na tua vida, porque tu encara cada realidade como uma realidade de brincar e de brindar os teus fãs. Eu gostaria de saber o que é que este espetáculo simboliza para ti neste momento da tua carreira. Bom, eu acho que esse espetáculo é mais um acontecimento, né? É mais um dos acontecimentos, né? Daquilo que eu tenho vindo a fazer. Não passa de um. Prontos, como eu disse agora, não passa de um dos concertos míticos, né? Que eu já tenho feito na minha vida. E esse aqui vai ser um catapultar da minha imagem, dos meus trabalhos, né, para fazer lembrar as pessoas, né, fazer as pessoas lembrarem daquilo que eu já fiz de bom, né? E este é mais um deles. Acho que vai ser uma história dentro daquelas que eu já fiz, né? Vai ser uma história, uma das histórias, né? Isso. Este concerto reúne artistas da Guiné-Bissau, E não só. São Tomé e Príncipe, Angola. Eu queria saber qual é a importância dessa união na tua carreira e para os músicos nos Palop, né? Os países que falam português do continente Bom, africano. como acabaste de dizer agora, e muito bem, isto simboliza uma união dos artistas dos Palopes, né? Porque antigamente nós gostaríamos de fazer uma coisa à parte, só uma coisa só nossa, da Guiné, quando é Cabo Verde, não sei o quê. Mas eu tenho convivido com os cabo-verdianos, artistas cabo-verdianos, angolanos, não sei o quê. Vi que realmente não temos nada a perder se a gente também copiar o slogan deles, né? Tentarmos nos juntar cada vez mais, aproximarmos-nos cada vez mais, porque essa coisa de passação não acontece só quando uma pessoa estiver ausente. Também quando uma pessoa estiver presente, temos que nos aproximar, que é para fazer a passação lentamente e aprendermos uns com os outros. E é dentro dessa ótica. Neste concerto nós vamos poder ouvir músicas de, como é que eu posso dizer, músicas foram lançadas antes de eu nascer, músicas foram lançadas antes de muitas outras pessoas que estarão no teu concerto Aham. nascerem. Mas eu queria saber como é que tu fazes essa ligação de pontos entre diferentes gerações, mas trabalhando a sua música e a sua identidade musical. Não, é assim, eu só faço o meu trabalho, né? Eu faço estratificação social, eu faço pesquisas e eu vejo os acontecimentos no mundo e também falo muito de romances, essas coisas todas. Então eu vou falando, vou fazendo e vou imaginando, vou inspirando. Só que essas inspirações é que vão sempre ao encontro dos acontecimentos de várias pessoas também, das coisas que acontecem com várias pessoas. Então é daí que nasce essa ligação entre o músico Justino Delgado, ou então entre qualquer músico com o seu público ou com o seu povo, né? Porque nós somos um polo de ligação. Nós mandamos mensagens e pronto. Mas as pessoas que recebem também, às vezes, são humanos como nós. Então, muita coisa que acontecem connosco, acontecem também com outras pessoas. Então é daí a ligação de um músico que manda mensagem
para com o seu público. A sua música é considerada identidade ou bandeira de identidade guineense ou cultural, porque não se pode falar da música guineense e não falar do Justino. Tanto dos angolanos, dos cabo-verdianos, moçambicanos, toda nacionalidade, quando começa a falar da música guineense, fala do Justino. É verdade. Os mais velhos, os mais novos, tanto como nós também. E eu queria saber como tu sentes essa responsabilidade mais quando cria ou quando atua? Nas 2 coisas. Porque quando se cria também tem que se pensar que essa criação um dia vai sair e vai ter com o público lá fora. Então não tens que pensar que a criação só fica contigo no sítio onde tu crias. A criação acaba por ser igual quando você atua, né? Porque essa criação é que vai acontecer no momento da tua atuação. Portanto, as 2 coisas andam juntas, aliás. Então é isso que acontece. Do teu ponto de vista, o que é que faz as tuas músicas atravessarem gerações e continuar a bater até hoje? Epá, são criações que trazem, como eu vinha dizendo há bocado, são criações que trazem acontecimentos sociais. Então eu gosto, eu e mais e outras pessoas também que fazem a mesma coisa que eu, né? Nós pensamos na sociedade, pensamos nos acontecimentos ou reais ou irreais, mas pronto, nós retratamos aquilo que passa na sociedade. Então fazendo isso, e também tem que se saber fazer, e tem que se ter uma pontinha de sorte para ter também uma voz que realmente embala, de saber fazer os arranjos, saber empregar melodias e ser também um pouco, como é que se diz? Eh, Ter afeto, criar um afeto com as pessoas que te ouvem e que a partir daí as pessoas ficam com atenção em ti, né? Ok. Voltando um pouquinho para o concerto, Volta. eu queria saber que mensagem espera passar ao público com esse espetáculo. Vai ser apenas uma celebração ou também reflexão? As 2 coisas também. Vamos celebrar e e vamos refletir, porque tem passado muita coisa no nosso país e além disso eu sou um artista que vocês devem bem conhecem. Eu não canto só por cantar, eu sou tanto quanto um pouco de tudo, né. Eu faço críticas sociais, sou um tanto quanto cantor de intervenção política. E também gosto da minha romance, né, e essas coisas, e canto também as dificuldades, o que se passa na sociedade, tudo, né, um pouco de tudo. Nesse concerto vamos ouvir e vamos ver um pouco de tudo. Fazer as pessoas voltarem às raízes, reviverem e viverem aquilo que está-se a acontecer no nosso país e não só. E pronto, fazer também um pouco daquilo que é o retrato romântico da vida, né, dos casais, e não só dos solteiros também, dos que estão a crescer, como é que devem se portar até chegarem ali na nossa idade, Isso. dar um exemplo social, né, para os mais novos também. Depois desse espetáculo, o que nós podemos esperar? Novos projetos, discos e o que é que o público, o que é que o povo guinense pode esperar de Justino Delgado? Epá, costumam-se dizer que os projetos não se anunciam, né? Às vezes é bom fazer surpresas, mas tenho muita coisa que eu tenho vindo a preparar e pelo menos o que eu posso garantir aqui, podemos esperar músicas novas. Podemos esperar um disco que já está a ser gravado a partir de Costa de Marfim, Guiné-Conakry, onde o meu produtor vive, onde ele circula. E depois do concerto ele vem cá a Lisboa, que é para a gente terminar o trabalho. E também estou a preparar muitos vídeos novos, que é para lançar. E pronto, logo em seguida, do dia 9, eu só não anunciei porque não faz sentido anunciar 2 coisas em simultâneo, né? Mas logo no dia, depois do dia 9, no dia 29, tenho uma surpresa para o meu público também.
porque o Yuri da Cunha e a Ari vêm cá a Lisboa. No dia 29 vamos atuar no Armazém 18, em Odivelas. Logo que sairmos daqui no dia 9, só vamos descansar umas 2 semanas. Dia 29 vamos apertar outra vez. Desta vez vou receber os meus amigos de Angola, que é para fazer uma surpresa ao mundo, pá. A fazer a festa da Epá, música, né? festa. É isso. Agora, falando um pouco da realidade musical guinense, tu, como expoente máximo da música guinense, Epá, sim. pronto, isso eu falo com todo respeito aos outros, Sim, né? sim, 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 claro. Isso. E eu queria saber qual é o teu ponto de vista quanto à nova geração de músicos guinenses. Tu acreditas que há continuidade no espírito da música guinense ou tem algumas coisas que precisam ser ou reinterpretados da melhor forma para continuar a seguir o legado e a identidade da música guinense? Bom, o que eu vejo nessa geração nova é que têm uma força de vontade, têm paixão e têm o querer, né? Mesmo não sabendo como, sem terem experiências, mas estão à procura do caminho. Eu noto isso. Pronto, mas acho que hão de chegar lá, porque foi assim também que nós fizemos, né? Nós também tivemos que servir da experiência dos mais velhos, de longe ou de perto, até chegarmos onde chegamos. Mas eu acho que, epá, se nós tivemos que alcançar isso, então os mais novos também hão de chegar lá. O que é de bom que eles têm é que estão a trabalhar muito e estão à procura do caminho. Muitos deles também, bom, muitos deles com uma certa, eh, com uma certa, bom, não digo deselegância, deselegância é uma palavra mais forte, com uma certa, como é que eu posso, estou a ver o sentido, mas a palavra está-me a faltar. Com uma certa Sem dificuldade, experiência, isso. já. Alguns deles sem experiência, mas bom, nós não nascemos com experiência. A A gente experiência vai, aprende-se. vai Sim, sim, aprendendo, sim, né? sim, sim. Mas isso desconta-se, né? Mas o resto é que estão. O problema é que estão sem enverdar muito para. Bom, cada um faz aquilo que A quer, aquilo que globalização. gosta. Sim, sim, sim. Estão a enverdar muito para os outros caminhos, né? Poucos deles é que, é que estão a fazer músicas nacionais, né? É a moda do mundo. Isso é que nós tivemos que aguentar muito, porque ao longo do tempo que eu vivo aqui na Europa, eu nunca deixei-me de ser influenciado por outros caminhos, né? Tentei sempre conservar a minha identidade e a identidade da Guiné-Bissau. Se calhar isso foi a minha sorte, mas a geração vindoura, poucos poderão ter essa sorte porque muitos deles não pensam seguir esse caminho da conservação da identidade, né? Muitos deles querem fama já. Fazer fama já tem que se copiar o que já foi feito a nível mundial, a nível internacional. Mas eu, quando cheguei aqui, os meus amigos de outras nacionalidades quiseram que eu saísse desse caminho, né? Deixar de fazer o que eu fazia, que é para fazer zouk, fazer não sei o que estava na moda e continua a estar, mas eu nunca quis entrar por aí, então esse sacrifício meu é que me valeu hoje, quer a nível nacional, quer a nível internacional, fez-me ficar no sítio de destaque. Não sei se eles vão aguentar a mesma coisa, porque é muito duro. É duro, mas É duro. pronto, para quem quer crescer, para quem quer um dia realizar os sonhos, tem que aceitar sacrifícios Mas é e difícil. passar por muita coisa. Muitos É deles tudo. querem o caminho Ou fácil, né? fácil, né? É logo, logo. Hoje, Porque entra no tem sub batidas que já grave, estão. bato Yeah, e as pessoas você começam a sabe que tem aplaudir. batidas no mercado, costumam dizer beats, né? Mesmo que você não cante, mas se amanhã quiser cantar, pega nesse beat, baixa na internet, baixa, pega nesse beat, mete a tua voz, depois da manhã já tem sucesso. Porque é uma coisa que já está Isso, já está muito já feita, né? promovida, já está promovida a nível mundial. E isso, mas nós, epá, nós não fomos por esse caminho. Foi um sacrifício entrar por esse caminho, mas foi duro.
mas também acabas por ficar com a tua identidade, mesmo aqueles também que estão ao nível mundial, já lá, não sei o quê, eles ficam a conhecer-te e ficam a olhar para ti, aliás. Isso. Tu, como filho da Guiné-Bissau, como músico, como pai, como irmão e É, mais tudo, é. a situação atual da Guiné-Bissau não é boa, né? Eu posso dizer assim. O que é que tu achas que é necessário fazer no momento para inverter essa situação, para que o povo possa viver na alegria e irmandade, como sempre nós ouvimos, né? Olha, essa situação é política, né, para bem dizer, né, para irmos mesmo para uma palavra certa, um nome certo. Essa situação da política acontece em todo o mundo, acontece em toda parte. Simplesmente os políticos é que têm que ter juízo, têm que saber como é que se faz e como é que se deve fazer. Porque em todo o mundo existe essa realidade política, não é só na Guiné-Bissau, existe também. Nós estamos a ver a televisão, estamos a ver isso na Rússia, nos Estados Unidos, na Ucrânia, não sei onde, Israel, não sei o que é que é. Os políticos é que têm que ter juízo. Se os políticos não tiverem juízo, isso vai continuar até o mundo acabar. E a nossa terra não foge à regra, né? É E verdade. principalmente os políticos africanos gostam de morrer no poder, né? Então, Isso é quando se factual. pensa assim, o caminho é mesmo esse, é morrer mesmo no poder. Pode ser hoje, amanhã, depois, mas eu gostaria de dizer, por que que os políticos não pensam assim? Olha, eu já estou aqui, já realizei o meu sonho e já realizei o sonho da minha família, agora deixa-me dar lugar às outras pessoas e deixa-me ir viver os últimos dias da minha vida, em vez de querer eu morrer no poder. Uma morte precoce. Pronto, acho que o povo de qualquer país tem um papel muito preponderante a defender o seu país. Isso. E temos que nos saber, temos que o saber fazer, é para poder realmente viver como deve ser. E os políticos têm que aceitar isso. Têm que saber que o povo é que manda e o povo é quem manda. Portanto, eles têm que saber interagir com o povo numa certa dinâmica, numa certa regra, que é para o bem de todos. Senão, nunca mais é o dia seguinte. Já faltam poucos dias para o teu concerto. Eu gostaria que tu falasse diretamente para o teu público, diretamente para o povo africano, o povo europeu e qualquer pessoa que vai conseguir assistir este vídeo e também ouvir a nossa Olha, conversa. eu só tenho uma palavra mágica. Que venham ter comigo, que venham ter connosco, porque o concerto vai ser pesado. Vai ser mesmo, vai ser uma coisa de outro mundo. Não tenho mais palavras a dizer, tenho só a convidar as pessoas, venham para aqui, venham assistir o concerto dia 9 do Justino Delgado, que vai ser bonito, se Deus quiser, e vocês vão gostar de o ver e de assistir.